Espírito Santo de Deus, age poderosamente sobre nós, sobre nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nos reerga. Vem, Espírito Santo, renova a nossa oração, as nossas forças. Rasga o céu para nós, Senhor, que a graça desça sobre nós nesta noite. Que nós sejamos agraciados por Ti, Senhor. Que nós sejamos, Senhor Jesus, selados, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor Jesus.
os outros, colocar sua mão em direção ao seu irmão. Vamos pedir que o Senhor visita agora a vida dele. Senhor, eu entrego o Gilvan agora, Senhor, a sua vida, os seus pensamentos, Senhor. Eu entrego agora, Senhor, todas as suas lutas. Eu entrego a sua missão, Senhor Jesus. Eu entrego o seu sim. Eu entrego agora os seus pensamentos, os seus sentimentos, Senhor Jesus. As suas dificuldades, tudo que ele tem passado. A sua missão, Senhor, de proclamar o teu nome, de levar Jesus até aqueles que precisam, de ser voz, Senhor Jesus, para aqueles que precisam te ouvir. Sim, Senhor Jesus, eu entrego agora a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, Senhor, todos os seus familiares, o seu trabalho, Senhor. Senhor Jesus, visita agora os seus pensamentos, os seus sentimentos, Senhor. E acesa a chama, Senhor, não permita que o mal, Senhor, possa fazer com que ele desanime na fé, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem visitar agora a vida, Senhor, do coração. Senhor, eu entrego os seus ouvidos, eu entrego os seus pensamentos. Eu entrego, Senhor, toda a sua vida. Toca, Senhor, no seu coração. Tu conheces, Senhor, o Gilvan, tu conheces o que ele precisa, Senhor. Sim, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, tirando dele todo o cansaço físico e espiritual, Senhor. Vem, Senhor, direcionando os seus pensamentos, as suas decisões. Vem, Senhor Jesus, agora, e caia por terra tudo que já foi lançado contra a sua vida. Sim, Senhor Jesus, que nenhum mal, Senhor, que o mal não tenha, Senhor, poder sobre a sua casa, sobre a sua missão, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza agora, Jesus, o Gilvan, Senhor Jesus. Batiza agora, Senhor Jesus. Nós clamamos. Vem fogo do céu sobre o Gilvan. Vem fogo do céu sobre a sua vida. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos. Convidar a Maria e a mim. Convido você a estender as suas mãos em direção a Maria. Vamos pedir que esse Espírito Santo possa encher o seu coração. Que o Senhor possa conduzir seus pensamentos, a sua voz. Que ela possa proclamar a palavra do Senhor, essa palavra que é vida, na unção do Espírito Santo de Deus. E a ela, Senhor Jesus, todo o discernimento, toda a sabedoria, toda a clareza, todo o entendimento, Senhor. Que essa palavra possa ser cura para cada um de nós, libertação, possa ser alimento para nós. Que tudo que nós necessitamos ouvir nesta noite, o Senhor possa usar na sua voz, possa colocar no seu coração as palavras certas para cada um de nós. Por isso, Senhor Jesus, batiza, Senhor, na Maria. Nós entregamos a sua família, nós entregamos a sua missão, o seu sim, Senhor. Senhor Jesus, visita agora a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, Senhor. Que ela seja o canal do teu Espírito Santo para cada um de nós nesta noite, Senhor. E pedimos a intercessão de Maria, nossa mãe, Maria que é cheia do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.